Insights do livro Do Breathe, por Michael Townsend Williams. Dê um passo para trás e relaxe no seu caminho para uma vida melhor. A vida às vezes pode parecer um ato de equilíbrio. Consiga o equilíbrio certo e é possível realizar quase tudo o que você pensa. Mas o medo, estresse, ansiedade, obrigações e pressão podem conspirar para interromper esse delicado equilíbrio. De repente, você está em queda livre, se sentindo sobrecarregado, comprometido demais e oprimido. Felizmente, a chave para recuperar e manter seu equilíbrio é simples. Está em voltar ao básico. Esses insights mostrarão como cultivar o equilíbrio respirando, comendo, pensando e relaxando para uma vida melhor e mais gratificante. Nestes insights, você aprenderá como gerenciar o problema muito moderno da sobrecarga de informações, qual foi o segredo da produtividade de Winston Churchill e por que você toma 40% de suas decisões inconscientemente. Insight número 1. Gerenciar o estresse pode ser tão simples quanto otimizar sua respiração. De trens perdidos a preocupações financeiras, constantes zumbidos nos telefones celulares a notícias perturbadoras. Todos nós temos estresses diferentes, que podem nos nocautear. Mas nossos corpos reagem ao estresse da mesma maneira, liberando o hormônio cortisol na corrente sanguínea, o que aumenta a frequência cardíaca e a pressão sanguínea. O estresse é complexo, mas reduzir os sintomas físicos pode ser tão simples quanto inspirar e expirar. Quando você está estressado, sua respiração é rápida e superficial. Quando você está relaxado, você respira melhor, mais profundo e mais devagar. Mas sua respiração não é apenas um reflexo de seu estado mental. Ela também pode mudar ativamente esse estado. Imitar a respiração relaxada faz o corpo pensar que você está realmente relaxado. Além disso, respirar devagar por 60 segundos é suficiente para livrar completamente a corrente sanguínea do hormônio do estresse, o cortisol. Isso significa que você precisa aprender a respirar bem? Nem tanto. Você nasceu com a capacidade de respirar assim. Você pode apenas precisar se lembrar. Você já viu um bebê respirando? Ele inspira pelo nariz e enche a barriga de fôlego. Então, ele exala pelo nariz por mais tempo do que a inspiração. Há uma razão para isso. Os pelos do nariz filtram o ar, tornando o nariz o melhor órgão de respiração. E uma longa inspiração estimula o sistema nervoso parasimpático, que promove descanso e digestão. Agora pergunte a si mesmo: você está respirando como um bebê? Vamos trabalhar nisso. O primeiro passo é prestar atenção à sua respiração em diferentes contextos. Conheça a sua respiração. Ela é tão única quanto você. Quando você conhece sua respiração, pode aprender a reconhecer o início do estresse e a ansiedade e se acalmar antes que seu corpo e mente apertem o botão de pânico. Então, como você pode respirar como um bebê de novo? Inspire e expire pelo nariz. Encha sua barriga e diafragma a cada respiração. Isso irá ajudá-lo a centralizar e proporcionar uma sensação de controle calmo. Expire por mais tempo do que inspira. Por que você não inspira fundo agora algumas vezes antes de passar para o próximo insight? Você pode achar que já está se sentindo mais focado e menos sobrecarregado. Insight número 2. O único truque de produtividade que você precisará é a simplicidade. Diários com marcadores, calendários de mesa, listas de tarefas online. Com tantos aplicativos de produtividade e hacks circulando, certamente nunca foi tão fácil atingir o pico de produtividade, certo? Errado. Todos esses aplicativos e hackers promovem a organização e a eficiência, e isso é ótimo. Afinal, viver com o caos é estressante. Quando você está desorganizado, tarefas importantes e memorandos passam despercebidos, e você pode ficar para trás, o que é suficiente para deixar alguém estressado. Mas baixar uma infinidade de aplicativos de produtividade não é a resposta. Aplicativos como esses são entradas, sistemas que você usa para perceber, gerenciar e organizar as informações. Entradas excessivas provavelmente o impedem de atingir o pico de produtividade. Para realmente aumentar a produtividade, você precisa otimizar suas entradas. Você recebe e-mails em 3 endereços diferentes? Desvie todos eles para uma única conta.
Você recebe extratos bancários em papel e online? Mantenha um e cancele o outro. Quando você recebe uma mensagem em uma plataforma de mídia social, você é imediatamente notificado através de outra plataforma? Silencie essas notificações. De fato, silencie todas as suas notificações não essenciais. Sobrecarga de informações pode induzir estresse grave. A simplificação de suas entradas limita os canais pelos quais as informações podem chegar até você e torna o manuseio muito mais fácil. Em seguida, configure um sistema de arquivo em papel de velha escola. Sim, vivemos ostensivamente em um mundo sem papel. Mas olhe ao seu redor, seu ambiente é realmente sem papel? Não perca documentos críticos ou informações importantes ao negligenciar a otimização de informações físicas e digitais. Por fim, otimize sua lista de tarefas. Evite preenchê-lo com itens de uma palavra como imposto. Atribua um verbo a cada tarefa. Em vez de imposto, escreva arquivar imposto. Se você não consegue pensar no verbo certo para a sua tarefa, será necessário esclarecer antes de entrar na lista. Coloque cada tarefa no contexto também. Onde você vai registrar a sua tarefa imposto? No computador? No escritório do seu contador? Adicione essa informação. Quanto mais claro você tornar cada tarefa, mais fácil será para executá-la. Divida as tarefas em etapas menores. Talvez o arquivar imposto esteja no topo da sua lista de tarefas todos os meses. O que está impedindo você de a marcar? Digamos que você não tenha apresentado seu imposto porque não possui os formulários. E não os possui porque precisa que seu contador os envie a você. Então, arquivar imposto deve-se ler escrever e-mail para o contabilista, resposta, impostos. Ao otimizar seu fluxo de trabalho e seu fluxo de informações, você reduz o atrito mental ao concluir suas tarefas. Insight número 3. Para viver a vida dos seus sonhos, primeiro encare seus medos. Você é o tipo de pessoa que vive sem medo? Age espontaneamente, tenta coisas novas, dá saltos ousados em sua vida profissional e pessoal? Ou você é o tipo de pessoa que assiste à margem enquanto os outros perseguem seus sonhos? As chances são de que você seja a segunda pessoa. A maioria de nós é. Sabemos o que queremos da vida e, no entanto, deixamos de agir de acordo com os nossos desejos. Então, o que está nos impedindo? Medo. Medo do fracasso, medo do constrangimento, medo da humilhação, medo do próprio medo. Mas as pessoas que assumem riscos e adotam desafios não são sobre-humanos que são imunes ao medo. Eles são melhores do que outros em enfrentá-los. Felizmente, a coragem é uma habilidade que todos podemos aprender, e isso inclui você. O primeiro passo em sua jornada para enfrentar o medo é mudar sua mentalidade. Quando se trata de aprender coisas novas, diz a psicóloga professora Carol Dweck, você tem uma mentalidade fixa ou uma mentalidade de crescimento? Uma mentalidade fixa promove o pensamento orientado a resultados. Com uma mentalidade fixa, você se concentra no resultado de uma tarefa, não no processo. Se você tentar uma tarefa e o resultado não tiver êxito, você assume que o resultado nunca será bem-sucedido. Pior, quanto mais você se aprofunda nessa mentalidade, maior a probabilidade de descartar algo tão inatingível antes mesmo de tentar. Uma mentalidade de crescimento se concentra no processo de uma tarefa e não no resultado. Como resultado, aqueles com mentalidade de crescimento veem as dificuldades como desafios positivos, em vez de obstáculos para o sucesso, e reformular os erros como oportunidades de aprendizado. Com uma mentalidade de crescimento, é mais provável que você aceite os riscos. O medo do fracasso não entra na equação, porque, no modo de pensar da mentalidade de crescimento, não há nada a temer sobre o fracasso. Aqui estão algumas boas notícias. Nada é fixo sobre uma mentalidade fixa e nunca é tarde para cultivar uma mentalidade de crescimento. Comece esperando menos de você. Você sempre sonhou em escrever um livro? Não se sente para escrever com o objetivo de terminar um romance em 6 meses. Sente-se para escrever com o objetivo de escrever. Quando você não atribui expectativas a um novo desafio, é mais provável que você se envolva com o processo. Ver valor no processo, não os resultados, atenua o medo de falhar, o que está impedindo você de alcançar. Para realmente adotar uma mentalidade de crescimento, sigam os conselhos da primeira-dama norte-americana, Eleanor Roosevelt, que disse: faça uma coisa todos os dias que o assuste.
Não viva sua vida à margem. Abrace as coisas que você evita fazer. Persiga os sonhos que você acha que são grandes demais. Mesmo se você falhar, você crescerá ao longo do caminho. Insight número 4. Aprender a viver o momento é o melhor presente que você pode dar a si mesmo. Emily Dickinson escreveu certa vez: para sempre é composto de agoras. É um belo sentimento poético, também é completamente verdade. A maneira como você passa os segundos e minutos fugazes de sua vida compõe a soma de seu tempo na Terra. No entanto, muitos de nós passam o nosso agora analisando o passado ou se preocupando com o futuro. Pior, o agora passa por nós à medida que avançamos nos movimentos no trabalho ou percorremos as mídias sociais. Imagine como sua vida seria calma e concentrada se você pudesse deixar de lado os arrependimentos e as ansiedades do passado. Imagine como sua vida seria rica se você se envolvesse ativamente com seu presente, em vez de deixá-lo escorregar por entre os dedos. Felizmente, o envolvimento com o presente pode ser aprendido e existem medidas concretas que você pode tomar para fazê-lo. O melhor lugar e hora para começar é aqui e agora, através da atenção plena. A atenção plena é a prática de estar consciente de si mesmo e de seus pensamentos no momento presente e, crucialmente, aceitar o seu momento presente sem julgamento ou ansiedade. A atenção plena começa com a consciência, e a consciência decorre da atenção relaxada. A palavra-chave aqui é relaxada. Quando você pratica a atenção plena, deve prestar atenção ao ambiente, aos pensamentos e aos sentimentos, mas essa atenção não deve ser uma tensão mental. Almeje um foco suave ao invés de uma concentração obsessiva. Depois de ativar a sua consciência, você precisa exercitar a aceitação. Conforto, desconforto, pensamentos positivos, pensamentos negativos. Deixe-os estar. Não adicione julgamento. Aceite a realidade da sua situação através do pensamento consciente e, em seguida, tome uma decisão informada sobre como responderá. Se você está lutando para começar com a atenção plena, é bom começar com os sentidos. Afinal, nossas experiências sensoriais nos fundamentam no aqui e agora. Concentre-se em um sentido, como o gosto, e envolva-o. Nesse caso, você pode comer um pedaço de fruta. Observe seu cheiro, textura, aparência. Observe a mudança de gostos e a sensação da fruta em sua boca. A melhor coisa sobre a atenção plena é que é simplesmente incorporar à sua rotina diária. Como diz a expressão Zen, quando você estiver andando, caminhe. Quando você estiver comendo, coma. Até a tarefa mais banal oferece a oportunidade para a prática consciente. Que tarefas você pode executar hoje atentamente? Insight número 5. Sua clareza mental depende da sua saúde física. A crise energética está em todo o noticiário. Debatemos o futuro dos combustíveis fósseis e esperamos a promessa de fontes renováveis. Está claro que a energia na Terra é preciosa e precisamos preservá-la. No entanto, quando se trata de nossas próprias reservas de energia, estamos muito menos atentos. De fato, às vezes sentimos um prazer perverso em esgotar nossa energia. Bebemos para relaxar em vez de gastar o tempo necessário para refrescar significativamente nossas mentes e corpos. Nós dormimos sem dormir, batendo expresso duplo para passar o dia e pegamos lanches açucarados para superar a crise da tarde. Não faz sentido aprimorar a clareza mental e refinar as técnicas de pensamento consciente se você não estiver cuidando do seu corpo. Um corpo saudável é o caminho para uma mente calma e organizada. Se você está se sentindo distraído, sem foco e mentalmente exausto, provavelmente também está fisicamente exausto. O sono é essencial para a energia física e mental. Idealmente, você deve dormir pelo menos 1 hora a cada 2 horas em que estiver acordado. Digamos que você esteja dormindo o suficiente, mas ainda não consegue se livrar do mal-estar do meio da tarde. Bem, você pode nem ter a intenção de agitar essa tarde. Os ritmos do nosso corpo entram em uma queda natural durante esse período. Você pode tentar lutar contra isso ou você pode tentar uma soneca. Se você está cochilando, está em boa companhia. Leonardo da Vinci, Salvador Dalí, Winston Churchill eram todos cochileiros habituais. De fato, Churchill jurou que os cochilos eram segredo de sua produtividade lendária. Abre parênteses. Eu também durmo sempre à tarde. Fecha parênteses.
Obviamente, até que o seu local de trabalho entenda o poder da soneca, talvez você não consiga tirar um cochilo à tarde. Não use café ou açúcar para obter um rápido golpe de energia. Alimente-se com comida para o cérebro. Sementes e castanhas liberam energia lenta e sustentável na corrente sanguínea e no cérebro, mantendo-o alerta por mais tempo. Outros alimentos amigáveis ao cérebro incluem peixes oleosos e mirtilos, ambos ricos em vitaminas essenciais para a função cerebral. Comer bem e dormir bem são necessários para o nosso bem-estar. O relaxamento é outra necessidade, mas muitos de nós o tratamos como um luxo ou tentamos acelerá-lo. Desenvolver isso adequadamente leva tempo. Você está tomando atalhos para relaxar, como beber um copo de vinho ou passar algumas horas na frente do Netflix? Não há necessidade de eliminar esses prazeres da sua vida, mas não deixe que eles se concentrem em formas de relaxamento mais profundas e conscientes, como meditação, uma longa caminhada, um longo banho ou uma boa hora de leitura. Insight número 6. O foco mental é um músculo que você pode exercitar. Você sabia que você é o guardião de um recurso tão potente e potencialmente tão lucrativo que as empresas iniciantes, aplicativos e sites gastam milhões tentando extraí-lo de você? Esse recurso é a sua atenção. Você está aproveitando ao máximo? Se você nunca achou difícil se acostumar ao trabalho, ou olhou para cima e descobriu que passou 45 minutos e uma toca de coelho na internet, pode seguir em frente e pular esse insight. Parece que você aprimorou seu foco com perfeição. Para o resto de nós, no entanto, não há necessidade de se desesperar. Refinar seus poderes de foco pode ser mais fácil do que você pensa. Vamos começar definindo a aparência do foco. Muitas pessoas pensam que aplicar-se a uma tarefa com foco significa abordar tudo com a intensidade de resolver uma equação física complexa. Mas esse foco a laser é, na verdade, apenas um modo de foco. Assim como uma câmera, podemos ampliar detalhes granulares e também diminuir o zoom para capturar um panorama. Encontrar seu foco não significa perder sua perspectiva. Da mesma forma, encontrar o foco não significa ignorar todas as distrações. Às vezes, nossa tendência à distração está realmente tentando nos dizer algo. Se você se senta para fazer algo, mas não consegue se concentrar, pergunte-se por quê. Existe uma razão mais profunda? Talvez você tenha medo de falhar e precise lidar com esse medo antes de continuar. Ou talvez você não queira realizar a tarefa porque, inconscientemente, não é um bom uso da sua energia. No entanto, as distrações podem impedir-nos de usar nosso tempo e atenção com sabedoria. Se você costuma sentir que as distrações o impedem de aproveitar ao máximo seus dias, tente uma técnica simples de gerenciamento de tempo, como a estratégia Pomodoro, desenvolvida pelo empresário Francesco Cirillo. Defina um cronômetro para 25 minutos, a duração de um intervalo Pomodoro. No final do Pomodoro, faça uma pausa de 5 minutos. Depois de alguns Pomodoros, faça uma pausa mais longa. A ideia é que é mais fácil sustentar rajadas de trabalho focadas e sem distrações em intervalos mais curtos. Mas trabalhar em seu foco não precisa parar no Pomodoro. Para alcançar um foco mais profundo, tente a meditação. A meditação yoga foi realmente desenvolvida para aprimorar o foco mental, e essa prática antiga tem credibilidade moderna. Os neurocientistas da Universidade de Wisconsin-Madison, por exemplo, descobriram que a meditação melhora nossa capacidade de ignorar distrações e passar de uma tarefa para outra sem, no entanto, perder o foco. Insight número 7. Encontre o fluxo buscando o caos e depois libere-o. Imagine isto. Você está envolvido em uma atividade, seja escrevendo código de computador ou pintando uma paisagem, e fica tão absorvido que perde completamente a noção do tempo. Isso lhe soa familiar? Se você concorda que sim, provavelmente já experimentou o que o psicólogo Mihaly chama de estado de fluxo. O fluxo, diz Mihaly, é o estado criativo ideal. Experimentamos o fluxo quando uma tarefa amplia nossas habilidades, mas não tanto que nossas habilidades não possam enfrentar o desafio dessa tarefa. Esse delicado equilíbrio entre a habilidade e o desafio produz um estado de absorção total. Nesse estado, perdemos a noção do tempo e paramos de prestar atenção ao nosso crítico interno. De repente, nossa tarefa parece fácil. Novas conexões e soluções intuitivas se apresentam para nós, como que por mágica.
Não é de surpreender, portanto, que Miholy acreditasse que muitos indivíduos produziam seu melhor trabalho quando estavam dentro de um estado de fluxo. Outro psicólogo, Abraham Maslow, vê ainda mais potencial no fluxo. O fluxo, ele acredita, não produz apenas um trabalho criativo excepcional. O fluxo pode gerar experiências humanas de pico, que são emocionantes e elevadas, independente de você estar escalando ou simplesmente assando. Essas experiências de pico podem ser acessadas por qualquer pessoa. Certo, é ótimo fluir, mas como exatamente isso funciona? Bem, todo ciclo de fluxo começa com luta, quando você se sente desafiado e talvez até estressado. Embora seu instinto nesse estágio possa ser desistir, é importante que você continue. Isso ocorre porque a luta leva à libertação, onde você deixa ir e confia em si mesmo. E essa combinação específica de luta seguida de liberação é que cria o fluxo. Ao cultivar condições favoráveis para alcançar os 2 primeiros estágios do ciclo de fluxo, você pode realmente manifestar o fluxo por si mesmo. Veja como fazer isso. Comece encontrando sua luta e o seu desafio. Isso requer persistência. Não desista de tarefas desafiadoras. Em vez disso, reformule-as como oportunidades para criar suas lutas. Quando vir tarefas desafiadoras como um ponto de entrada para o seu estado de fluxo, você se abraçará com entusiasmo. Então, trabalhe para a liberação. Onde a luta exige esforço, a liberação requer paciência e quietude. Se você está tendo problemas para se render à sua tarefa, tente respirar profundamente ou pensar com atenção. Ambas as estratégias o acalmarão, criando um ambiente mental ideal para a liberação. E por fim, lembre-se de que o fluxo deve ser uma experiência introspectiva ou independente. O ponto de encontrar fluxo é simplesmente encontrar o fluxo, e não produzir um resultado específico. Abandonar noções preconcebidas sobre o que você deve alcançar tornará mais fácil se libertar da sua luta e entrar na zona de fluxo. Insight número 8. Quebrar maus hábitos não é tão difícil quanto você imagina. Já se perguntou por que Steve Jobs sempre usava a mesma gola alta, preta? A resposta curta é hábito. A resposta mais longa é que Jobs fez isso com uma ação intencional, porque sabia que quando fazemos as coisas habitualmente, fazemos sem pensar nelas. Como Jobs escolheu suas roupas por hábito, ele poderia conservar sua preciosa energia mental para coisas como criar o iPhone. Tomamos decisões habituais todos os dias. De fato, os pesquisadores da Duke University estimam que 40% de nossas decisões são baseadas nos hábitos. 40% do que fazemos todos os dias é feito no piloto automático. Essa é uma ótima notícia para todos os bons hábitos que você estabeleceu. Se não há telas antes de dormir ou uma prática diária de yoga pela manhã, ter bons hábitos significa que você está fazendo boas coisas e saudáveis por si mesmo, automaticamente. O prognóstico é menos positivo para maus hábitos. Digamos que você tem o hábito de verificar seu telefone antes de sair da cama pela manhã. Embora você saiba que não é a melhor maneira de começar o dia, não pode parar de fazê-lo. Isso é porque você faz isso sem pensar. Nossos hábitos estão arraigados. É também por isso que os maus hábitos são tão difíceis de chutar. Felizmente, é possível se livrar dos maus hábitos e estabelecer hábitos melhores. Você precisa simplesmente entender algo chamado ciclo do hábito. O loop consiste em uma sugestão que desencadeia seu cérebro e representa o hábito. Isso é seguido pela rotina ou pelo próprio hábito. O ciclo termina com uma recompensa, a satisfação que a sua rotina lhe traz. Para quebrar um mau hábito, desmonte o ciclo do hábito. Você pode começar com uma sugestão. O que leva você a pegar o telefone e começar a rolar? Talvez seja o tédio. De que outra forma você poderia lidar com isso? Tente manter um livro à mão e leia algumas páginas antes de se levantar. Você também pode trabalhar de trás para frente, identificando a recompensa. Digamos que você coma uma barra de chocolate no refeitório todas as tardes. A recompensa positiva é o próprio chocolate, correto? Ou é a chance de fazer uma pausa e socializar com os colegas? Se for o segundo, pense em rotinas melhores e diferentes que podem gerar a mesma recompensa. Passear no escritório, parar para conversar com os colegas de trabalho, talvez. Observe criticamente seus hábitos e recalibre os maus, substituindo-os por saudáveis. Em breve, você ficará e estará cuidando do seu corpo e da sua mente, sem sequer parar para pensar sobre isso.
Resumo final. A mensagem principal nestes insights é: a vida muitas vezes pode parecer esmagadora e complicada, mas as estratégias necessárias para gerenciar os estressores da vida não precisam ser uma dessas coisas. Quando você se sente pressionado, voltar ao básico ajuda a encontrar o foco, clareza e a satisfação. Trazer sua consciência para algo tão simples quanto respirar é suficiente para criar mudanças duradouras e positivas. Conselho adicional: faça uma pose de poder. A maneira como você se posiciona afeta fisicamente a maneira como os outros o veem, bem como o seu próprio humor. Ajustar sua postura pode aumentar instantaneamente a sua confiança. Na próxima vez que precisar de uma correção rápida de autoestima, tente ficar com os pés um pouco mais largos que os quadris. Coloque as mãos nos quadris e respire fundo algumas vezes. Em breve, você se sentirá pronto para enfrentar o mundo.